Porque diz-nos a Bíblia Sagrada que nós fazemos planos, mas a resposta certa, ela sempre virá da boca de Deus. Nós sempre aprendemos com o Senhor que não é de boa intenção que nós vamos obter êxito diante de Deus. Não é por alegria que nós vamos obter um bom resultado diante do Senhor. Você quer ter êxito com Deus? Você quer ter sucesso com Deus? Você quer concluir os seus objetivos diante de Deus? Esteja fazendo tudo que o Senhor programou na sua vida, tudo que o Senhor ordenou sobre a sua vida. Porque a respeito aqui no texto, no capítulo 10, até nós encontrarmos o capítulo de número 16, nós observamos aqui o quê? Um trabalho sem sentido, um trabalho em vão. Você já observou, irmão? Você está levantando um império, fazendo uma grande obra, e chega um momento que você vai obter uma decepção. Ou seja, você levantou o império, fez uma grande obra, se sacrificou, mas foi tudo em vão, porque verdadeiramente não havia aprovação de Deus nesse negócio. Verdadeiramente Deus não estava no negócio. Então, a partir do capítulo de número 16, eu começo a entender a rejeição de Deus por causa de mãos humanas, por causa de direção humana. E aqui que eu quero começar a mensagem subindo isso ao tema: 7 inimigos contra a sua chamada e uma que favorece a sua chamada. Aqui nós observamos que Deus ele levanta Samuel, rejeitando a Saul, primeiro rei de Israel. E Deus começa a dar uma incumbência a Samuel para levantar um rei para Israel, segundo a direção de Deus. Aí o negócio começa a mudar, aí o quadro começa a mudar, porque já não é o povo que está levantando o rei, mas é a ordem suprema divina do nosso Deus sobre a ordem para Samuel, para escolher um que haveria de começar a reinar Israel, mas reinar Israel com sabedoria, reinar em Israel na direção de Deus, com prudência, com reverência, com seu coração temente ao Senhor. Aí Deus começa a dar essa incumbência a Samuel. E Samuel, ele vai na casa de Jessé, aonde ele depara ali com 7 irmãos de Davi. E eu gostaria de conjecturar aqui esses 7 irmãos de Davi como 7 inimigos contra a nossa chamada, 7 inimigos contra a nossa vocação. E querido, todos quantos são escolhidos por Deus, são separados por Deus, e Deus coloca sobre os seus ombros uma grande responsabilidade. Não pensa você que no decorrer da sua estrada, no decorrer do seu ministério, no decorrer da obra que o Senhor vai colocar em tuas mãos, vai ser mar de rosa, vai ser tudo bom, tudo belo, tudo tranquilo. Porque tem pessoas que começam a desenhar o ministério, começam a desenhar a obra de Deus, pelo fato de Deus ser poderoso, Deus ser soberano, que quando você começa a ingressar na obra, vai ser tudo bom, vai ser tudo tranquilo. Mas ele esquece que nós teremos vales no decorrer dessa nossa caminhada. Ele esquece que nós vamos ter deserto, ele esquece que nós vamos ter perseguições, ele esquece que vai ter afrontas, ele esquece que vai ter inimigos nessa estrada, trabalhando e tentando, maquinando mal contra a sua vida. Ele esquece que vai ter pessoas que vai somar contigo, vai se alegrar contigo, vai orar por você. Mas haverá pessoas também, irmão, que vão estar fazendo aquela oração de feiticeiro, orando contra você, torcendo para que você caia, torcendo para que você fique no meio do caminho, torcendo para que você não vá avante
brilhante naquela chamada que Deus lhe incumbiu. Nós temos que ter essa consciência, nós temos que ter essa convicção. Nem só de coisas boas vive o servo de Deus. Eu sempre digo, irmão, alegrai-vos nas bênçãos que Deus tem derramado sobre vós, mas estejais também preparados para os momentos difíceis. Estejamos preparados para os momentos das dificuldades, das adversidades que nós deparamos, pelo fato de muitos não estarem preparados para a adversidade. Eles estão parando no meio do caminho, eles estão desistindo da sua vocação, eles estão desistindo da sua chamada, porque não estão preparados, porque não têm experiência, porque não tiveram uma instrução, não foram capacitados, e essas pessoas estão parando no meio do caminho. Essas pessoas estão desistindo da sua caminhada. As pessoas estão desistindo daquela vocação tão linda que Deus nos propôs. Eu sempre digo o seguinte: quando nós recebemos essa vocação da parte de Deus, Deus não escolhe qualquer um para fazer a sua obra. Deus não escolhe qualquer um, irmão, para lhe incumbir você de responsabilidade. Deus escolhe pessoas importantes. Deus escolhe pessoas com qualificações. Deus escolhe pessoas com utilidades. Deus escolhe pessoas que vai ter serventia para Ele. E você é uma dessas pessoas. Saiba disso, tenha plena convicção disso. E o primeiro inimigo que eu começo a detectar aqui, intentando contra a chamada de Davi, eu começo a detectar aqui o julgamento segundo a aparência. Eu queria que você acompanhasse o versículo de número 7. Ele diz assim: porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência. Ei, filho, esse primeiro inimigo que nós deparamos na obra que Deus nos incumbiu essa responsabilidade, que Deus nos separou, que Deus nos chamou, esse primeiro inimigo da aparência são aquelas pessoas que olham para nós não pelaquilo que nós somos, mas pelaquilo que nós temos. As pessoas nos julgam pela forma que nós falamos, as pessoas nos julgam pela roupa que vestimos, as pessoas nos julgam pelos bens materiais que nós possuímos, as pessoas nos julgam, irmão, segundo a nossa aparência. Escute que eu